O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe repercutiremos o início do terceiro mês da invasão russa à Ucrânia. Rússia diz que pode permitir exportações da Ucrânia se o Ocidente encerrar sanções. Pois é, meu caro Matias, né? Como você mencionou, né? Estamos indo para o terceiro mês da invasão da Ucrânia pela Rússia. O lembrete de sempre, né, que a gente faz, né, de que os quadros, já há algumas semanas, né, o que nós fazemos é atualizar os nossos ouvintes com as notícias das últimas semanas, né, questões mais de contexto, mais estruturais, a gente já abordou bastante no início do conflito. Então, seguindo essa questão de atualizações, algumas vezes a gente mencionou aqui no programa, né, que a Ucrânia e a Rússia são dois países muito produtores de alimentos, especialmente cereais, né? Então, assim, 1/3 do trigo do mundo vem de um desses dois países. A Ucrânia, né, historicamente o celeiro da Europa, é grande produtora de sementes de girassol, óleos vegetais, milho, batata, e isso, inclusive, é parte muito importante da economia ucraniana, né? A exportação desses produtos. Algumas semanas atrás, a gente mencionou a acusação de alguns países europeus de que a Rússia estaria roubando parte dessa produção ao tomar galpões nas regiões portuárias. E o que acontece? Né? A Ucrânia estaria com uma grande reserva desses produtos e não consegue, assim, quando eu digo estaria, é porque a gente não sabe direito o tamanho dessas reservas, é isso que eu quis dizer, né? Mas o fato é que, segundo as autoridades ucranianas, são mais de 20 milhões de toneladas de grãos diversos parados, que não podem ser escoados. Por quê? Porque o Mar Negro é um campo de batalha. A navegação pelo Mar Negro, em boa parte, parou. E navios ucranianos, ou adentrando portos ucranianos, não vão conseguir operar, porque os portos, inclusive, estão sofrendo um bloqueio marítimo, né? Não apenas que o Mar Negro se tornou um campo de batalha, a gente mencionou aqui de navio panamenho que foi atingido, de tripulante estoniano que morreu no Mar Negro, tripulante civil e tudo mais, mas os portos estão bloqueados. Então, a Rússia, né, falou, olha, tudo bem, vocês querem que a gente libere a Ucrânia exportar os seus produtos e ganhar dinheiro, então vocês tirem as sanções contra os nossos produtos. Quem falou isso foi o vice-ministro das Relações Exteriores russas, o Andrei Rudenko, que disse: a resolução do problema alimentar global requer um ponto de vista compreensivo, que implica, sobretudo, o fim das sanções contra exportações e transações financeiras russas. Como consequência, o primeiro-ministro da Polônia, o Mateusz Morawiecki, ele disse numa entrevista à BBC, ele que está do Fórum Econômico de Davos, na Suíça, que a gente vai falar mais para frente, mas ele numa entrevista disse que o que a Rússia está fazendo é transformar as colheitas ucranianas numa arma, né, está weaponizing, né, fazendo uma chantagem com o resto do mundo, tá? Denunciando essa tentativa de barganha russa, por assim dizer, que olha, vocês bloquearem, se vocês tirarem as sanções, a gente tira o bloqueio dos portos. E a Lituânia elaborou um plano, fez uma proposta via o seu Ministério de Relações Exteriores, com Gabrielius Landsbergis, afirmando que um plano, né, de escoar essa produção seria ou a escolta armada dos navios, tá, incluindo aí dos países afetados, como o Egito não vai mandar navio de guerra para escoltar navio no Mar Negro, tá? Mas também comentou da possibilidade de parte dessa produção ser escoada de Odessa
por trem até a Lituânia e da Lituânia ser escoada por portos, né? Mas isso, claro, significa um risco muito maior e significa também custos muito maiores para escoar essa produção. De qualquer jeito, é um assunto, né, que acaba impactando no mundo inteiro. Eu vou aproveitar aqui e fazer um pequeno alto jabá, já que essa semana teve um Nerdologia sobre os impactos econômicos da guerra na Ucrânia, uma coisa que a gente fala muito aqui no programa, mas no vídeo, né, você vai ter auxílios visuais e tudo mais. Assim, estamos falando de pelo menos 30 países, né, correndo o risco de escassez de alimentos devido à invasão russa da Ucrânia, né, especialmente países da Ásia Central, do norte da África e do leste da África. O Egito é talvez o país que esteja em situação mais complicada, porque o Egito é um grande consumidor de trigo e 80% das importações de trigo egípcias vinham da Ucrânia. Tá? O Egito também é um grande produtor de trigo, é importante deixar isso claro, né? Inclusive por isso que os romanos queriam tomar o Egito, lá no período da República ainda, né? Mas o Egito também importa muito trigo. Então, especialmente da Ucrânia, até pela relativa proximidade geográfica, né? São dois países, pensando numa rota marítima, que estão relativamente perto. Também em questões econômicas, o Tesouro dos Estados Unidos afirmou que não vai renovar as exceções para que credores dos Estados Unidos possam receber pagamentos vindos da Rússia. Tá? Isso significa que a Rússia corre um risco maior de calote. E a Rússia já respondeu dizendo que, se os Estados Unidos não renovarem as exceções, a Rússia vai sim realizar os seus pagamentos e cumprir os seus compromissos internacionais, mas em rublos, não em dólares. Falando brevemente do fronte da guerra, né? A Rússia continua sua ofensiva no leste, tá? Na região do Donbas. Nessa semana, inclusive, tomou praticamente toda a região de Donetsk, tá? O Oblast de Donetsk, faltando o Oblast de Luhansk. A ofensiva russa nessa região continua, inclusive naquela estratégia, né, que a gente já mencionou aqui no programa, né, de realizar pequenos cercos, né, movimentos de pinças cercando as forças ucranianas, é o que tem ocorrido nas últimas semanas. O governo ucraniano acusou a Rússia de ter realizado o seu ataque mais mortal em um único episódio até o momento, tá? Dizendo que na última semana foram 87 mortos em um ataque a Chernihiv, no norte da Ucrânia. O detalhe é que esse ataque teria sido a um centro de treinamento, e quando eu falo no norte da Ucrânia, é perto da fronteira com a Polônia, ou seja, possivelmente foi um ataque mirando ou voluntários estrangeiros, ou armamento estrangeiro, ou ambos no mesmo local. O Ministério da Defesa russo soltou imagens, inclusive da Rússia disparando mísseis de cruzeiro contra a região de Zaporizhzhia, que é onde tem a maior usina nuclear da Europa, que a gente já mencionou aqui no programa. E também, segundo o Ministério de Relações Exteriores da Rússia, eles divulgaram um balanço da destruição nas forças armadas ucranianas. Tá? A gente já falou aqui várias vezes que é muito difícil nesse momento. Nós temos números confiáveis de baixas, de civis mortos, de equipamentos destruídos. Tá? De qualquer jeito, segundo o Ministério da Defesa russo, tá? Não é uma fonte independente, cerca de 10 mil veículos ucranianos já foram destruídos durante a guerra. Sendo que desses 10 mil veículos, 3 mil e pouco eram carros de combate e outros veículos de combate. Por outro lado, teve imagens essa semana mostrando a Rússia tirando antigos tanques T-62 dos seus depósitos. Ou seja, é a reserva da reserva que a Rússia está mobilizando. Por quê? Porque o exército russo já está completamente destruído? Não, é porque a Rússia não vai tirar, seria até irresponsável a Rússia tirar tropas, mais tropas ainda, de outras regiões da sua gigantesca fronteira terrestre para mandar para a Ucrânia. Então está tendo que usar a reserva da reserva para reabastecer e reequipar as forças que já estão na Ucrânia. Tá? Mas isso é um sinal um pouco até complicado, um pouco alarmante para as forças russas. Tá? A Rússia que também tem perdido dezenas de milhares de veículos, isso não há dúvida. Saindo do fronte, indo para questões de negociação e território, meu caro Matias. No último dia 22, a Ucrânia novamente negou qualquer possibilidade de uma negociação envolver a concessão territorial
por parte da Ucrânia. Tá? Lembrando que concessão territorial, nesse caso, nós temos 3 camadas. Né? A primeira delas é a questão da Crimeia. A Crimeia que de fato é da Rússia, que de fato faz parte da Rússia, porém, de direito, né, de jure, é território ucraniano. Depois, a questão de Donetsk e Luhansk, os 2 oblastes que declararam independência como repúblicas populares e que depois solicitaram ajuda militar russa. E terceiro, outras regiões ocupadas pela Rússia, né, durante a guerra, que não fazem parte nem desses oblasts nem da Crimeia, como, por exemplo, justamente a região de Zaporízhia, que podem, né, eventualmente serem completamente ocupados pela Rússia ou terem lideranças pró-Rússia declarando independência ou declarando que querem ser parte da Rússia. E aí, nesse sentido, justamente, o prefeito de Zaporízhia, nomeado pela Rússia, tá? Ou seja, uma autoridade, né, pró-Rússia, foi ferido num ataque à bomba nessa semana. Tá? Ele que deu declarações dizendo que, por séculos, aquela região foi parte da Rússia e que deveria voltar a ser. Aí, no dia 24, o Henry Kissinger, né, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, autor do Diplomacy, um livro essencial para temas internacionais, que eu já recomendo aqui várias vezes. Completou 98 anos outro dia. Pois é, um gênio do mal. E viu o time dele ser rebaixado na Bundesliga. Mas quando você tem alguns tipos de pacto, você não envelhece, Matias. Não, perdão. Completou 99 anos agora, dia 27. 99. E ele falou em Davos, inclusive. Né? Porque, repito, quando você tem alguns tipos de pacto, né, eu não disse com quem. Tá? Não usei a palavra cramulhão. Mas vem um cheiro de enxofre, assim. Não, já falei, ele é um gênio do mal. Ele é um gênio. É um grande maldito também. Então, assim, mas... E ele disse que as negociações precisam ocorrer logo e que o ponto de vista realista é que a Ucrânia está demonstrando heroísmo, porém esse heroísmo tem que servir de forma sábia, né? E que isso envolve, eventualmente, reconhecer eventuais concessões territoriais para que uma Ucrânia livre possa ser estabelecida. O que ele quer dizer quando ele fala isso? Né? Uma Ucrânia livre possa ser estabelecida. É claro que para muita gente isso vai soar um traje, né? Porque assim, dezenas de milhares de ucranianos vão morrer para a Ucrânia depois ceder território de qualquer jeito para a Rússia. Mas o que ele quis dizer, e que era um ponto que algumas pessoas já comentavam, por exemplo, na década de 1990, né? Alguns estudiosos já comentavam naquela época, é que o caráter multinacional ou binacional da Ucrânia em algum momento poderia ser um estopim de crise. Então o que ele está falando é, olha, as regiões com muitos habitantes pró-russos, cede logo para a Rússia e pelo menos o que sobrar depois vai ser tudo, entre aspas, ucraniano. Né? Então é mais ou menos o que ele quer dizer com isso. De qualquer jeito, repito, o Zelensky já rejeitou, e aí a última notícia nesse sentido, uma notícia do último dia 25, o governo ucraniano denunciou o decreto assinado pelo Putin, que vai facilitar, em bom português, vai distribuir dezenas de milhares de passaportes russos para pessoas residentes em Kherson, que fica ao norte da Crimeia, e de Zaporízhia, né? Ou seja, na prática, naturalizando essas pessoas, que, segundo a Ucrânia, é parte de um processo de tentativa de anexação territorial. Né? Lembrando que, quando nós tivemos a anexação da Crimeia, em 2014, centenas de milhares de residentes da Crimeia receberam passaportes russos, foram, entre aspas, naturalizados russos, né? Pessoas que tinham cidadania ucraniana. É claro que muitas, no caso da Crimeia, a população era a maior parte se via como russa, né? Então você tinha um processo ali, claro, ninguém imagina, pelo menos eu não lembro de ter visto o caso, se algum ouvinte chegou a ver isso, por favor, mande, né? De pessoas que tiveram forçadamente a sua cidadania trocada. Mas a Ucrânia denunciou isso agora como um processo de tentativa de anexação, de absorção dessa população. Juntando aquelas denúncias que a gente repercutiu algumas semanas atrás, né, de que vários ucranianos que foram evacuados das zonas de combate foram enviados para a Rússia, passando por centros de triagem e tudo mais, então elas teriam sido forçadamente deslocadas. Lembrando que essas denúncias são feitas pelo governo ucraniano.
Falando agora de questões da OTAN, nós tivemos uma missão diplomática, né, que foi enviada à Turquia por Suécia e Finlândia e que acabou na última quarta-feira, dia 25, sem um acordo. Porém, o porta-voz da presidência turca, o Ibrahim Kalin, afirmou que as negociações vão continuar. Lembrando, a Turquia pode vetar, né, a entrada de Suécia e Finlândia na OTAN e acusa os dois países nórdicos de abrigarem terroristas. A gente fez a piada aqui das renas terroristas, que muita gente gostou, mas que é uma referência ao fato de nós termos muitas pessoas de origem curda que foram abrigadas, receberam asilo ou refúgio nesses dois países, incluindo grupos com representatividade política, né? Então, faz parte dessas negociações. A gente já falou aqui que o que o Erdogan está fazendo é vender a dificuldade para criar a dificuldade para depois vender a facilidade. Nesse sentido, você inclusive colocou no nosso roteiro, né, que o Reino Unido retirou as restrições de exportações de armas para a Turquia, né, que havia sido imposta em 2019 por conta da guerra na Síria, e agora foi retirada, talvez como parte dessas conversas, né? A gente colocou que era uma das possibilidades. Né? Já existia um movimento no final de novembro, só que na última sexta-feira, né, o chefe da Defesa Industrial, né, perdão a tradução, mas é o mais ou menos assim o cargo, né, do Ismail Demir, declarou isso no último dia 20. E lembrando que mesmo, por exemplo, os drones, que a gente já comentou aqui várias vezes, né, sobre os drones turcos, o papel que eles tiveram na guerra no Cáucaso, na guerra na Ucrânia, eles têm muitos componentes vindos do Ocidente. Né? Então, por exemplo, um dos sensores do TB2, agora eu não lembro especificamente qual, é de origem canadense. E aí, quando o Canadá suspendeu a exportação de armas para a Turquia teve que arrumar uma outra solução lá. Então, isso é uma notícia, porque não é só uma venda de armas, é venda de componentes para a própria indústria armamentista turca, que floresceu muito nos últimos 20 anos. Né? A Turquia está com projetos autônomos de carro de combate, de avião, os drones que a gente já mencionou, enfim. E nessa quinta-feira, dia 26, a primeira-ministra da Finlândia, a Sanna Marin, se encontrou com o Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, em Kiev, tá? Né, como parte aí das conversas, inclusive sobre a ascensão da Finlândia à OTAN. Indo agora para notícias ucranianas, ou que tem a Ucrânia como foco ou como fonte. Né? Segundo o governo ucraniano, viu seu chefe de inteligência militar, o Kirilo Budanov, o presidente russo, Vladimir Putin, sofreu uma tentativa de assassinato em fevereiro, tá? Segundo ele, por integrantes, por pessoas ligadas à Chechênia. Tá? E muito se fala, né, de que o Putin estaria com a saúde fragilizada, o Putin pode sofrer um golpe, o Putin isso, o Putin aquilo, então pode ser uma guerra de desinformação também, mas só estamos registrando aqui porque foi uma notícia que marcaram a gente lá no Twitter, pedindo pra gente comentar. Né? Aquele soldado russo de 21 anos que se declarou culpado por crimes de guerra numa corte ucraniana foi condenado à prisão perpétua, tá, no último final de semana. Não sei como seria o processo de uma eventual troca de prisioneiros envolvendo uma pessoa condenada, tá? Sinceramente, não sei dizer. E, nesse sentido, começou o segundo julgamento, tá? Com 2 soldados russos, que foram também capturados pela Ucrânia, se declararam culpados por um bombardeio no leste da Ucrânia, tá? Afirmando que eles sabiam sim que o alvo era uma escola. Tá? Segundo a representação de defesa deles, eles são soldados rasos, estavam apenas seguindo ordens e que estariam genuinamente arrependidos dos seus atos. Eles podem pegar 12 anos de prisão, eles que são de uma unidade de artilharia. Também em relação à Ucrânia, o Lloyd Austin, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, anunciou que 20 países anunciaram auxílios de defesa à Ucrânia para se somar aos esforços dos Estados Unidos. Tá? Para quem quiser uma lista completa, a Al Jazeera fez uma matéria que tem uma lista completa de todos os compromissos. Então, por exemplo, a Lituânia afirmou que vai mandar 10 sistemas de artilharia. Né? Então, claro, a Lituânia não vai mandar 500 sistemas de artilharia, porque senão acho que tem que mandar o exército finlandês inteiro, porque a Finlândia é um país pequeno. Mas, enfim, 20 países anunciaram mais auxílios. O Volodymyr Zelensky disse na terça-feira
que ele não vai se reunir com nenhuma autoridade russa a não ser o Vladimir Putin. Tá? Isso em resposta à especulação de que ele poderia se encontrar com Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores da Rússia. Agora, notícias russas, ou que tem a Rússia como foco, ou a Rússia como fonte. Né? Começando pelo fato de que a Rússia anunciou mais uma lista de sanções contra cidadãos dos Estados Unidos e canadenses, e essa lista tem 963 cidadãos dos Estados Unidos e 26 cidadãos canadenses que estão banidos de entrarem na Rússia ou fazerem negócios com empresas russas, com capitais russos. Dentre as pessoas está, inclusive, a boa parte do gabinete do Justin Trudeau e a esposa do Justin Trudeau, a Sophie Gregory Trudeau. E uma das pessoas dessa lista, meu caro Matias, é o ex-senador John McCain, que morreu em 2018. Pois é. Pois é. Segundo as pessoas que leram toda a lista tem 3 pessoas mortas. Os 3 ex-senadores dos Estados Unidos que estão nessa lista de sanções. O ex-diplomata russo, né, Boris Bondarev, ele trabalhava na missão permanente da Rússia no escritório das Nações Unidas em Genebra. No último dia 23 de maio, renunciou publicamente ao seu cargo. Tá? Ele que publicou uma carta nas suas redes sociais, dizendo que entregou a sua carta de renúncia, que em alguns anos a vergonha da escala desse desastre vai tomar todos os russos, todos os patriotas russos e diplomatas. Ele estava cansado de ter que ficar com a boca fechada para evitar consequências, que eu estudei para ser um diplomata, que eu sou um diplomata há 20 anos, porém eu não posso mais partilhar dessa inonímia sangrenta e sem sentido. Ele pediu que todos os outros colegas deles renunciem e denunciem os absurdos que estão ocorrendo dentro do governo russo. Aí 2 notícias ligadas à Duma, o parlamento russo, meu caro Matias, e uma delas que tem impacto direto na guerra. Uma delas é que a Duma aprovou uma lei que autoriza que escritórios de mídia estrangeiros em Moscou, de países considerados hostis à Rússia, possam ser fechados pelas autoridades. E a segunda é que eliminaram o teto, tá, para o serviço militar ativo para soldados, para praças, né? Ou seja, soldado, cabo, sargento. Né? Por quê? Pela lei atual, apenas os cidadãos russos entre 18 a 40 anos, sob contrato, podem servir no fronte. Ou seja, se o cidadão russo tem 18 anos e está no serviço militar obrigatório, ele não pode servir no fronte. Embora a gente saiba que teve muito caso de garoto russo que teve que ir para a guerra, e de forma ilegal pelas próprias leis russas. E a partir dos 40 anos, ele não pode servir em frontes ativos. Ele vai ficar lá na logística, vai ficar no escritório, enfim. Claro, no caso dos praças, tá? Não de oficiais. Pois bem, vão retirar o teto de serviço. Ou seja, vão possibilitar convocar reservistas com mais de 40 anos de idade para ir para a guerra. Isso não me soa, melhor dizendo, uma medida tomada por um país que esteja surfando tranquilamente numa guerra. Você mudar a lei para convocar reservistas mais velhos para eles poderem ser enviados para a guerra. Daqui a pouco tem veterano da guerra do Afeganistão indo para o front. Nesse caso, o convocar é voluntário, tá, gente? Não é um serviço militar obrigatório, não é uma mobilização nacional. A gente falou isso no programa antes do dia 9 de maio, do dia da vitória, que para a Rússia poder mobilizar todas as suas reservas, tem que ter uma declaração de guerra oficial, coisa que nunca aconteceu. Então o que agora vai acontecer é que um veterano, né, um reservista com 40 anos de idade, ele vai poder receber lá uma ligação e falar, olha, o salário vai ser tal e tal, tal, né, a pensão tal, 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 se você morrer, sua filha, sua esposa, sei lá quem, pode receber isso, isso e isso, e aí, topa aí? Né, então não me parece ser uma medida de um país que esteja aí passando tranquilamente por uma guerra.
E só pegando, né, a taxa de desemprego na Rússia no último trimestre de 2021 estava em torno ali de 4,3 na média nacional, né? Também, daí acho que não é um caso tanto assim de um desespero de parte da população de conseguir qualquer serviço, né? De fato não é uma taxa tão alta. E passando aqui para outras notícias, né? Outras notícias ligadas à guerra, mas antes a gente passar para Davos e o resto da Europa, o Gerhard Schröder, ex-chanceler alemão, que foi bastante criticado nas últimas semanas, ele renunciou ao cargo de presidente do conselho da Rosneft, né, a gigante do petróleo estatal russa, depois de várias críticas internas, inclusive perdendo parte, né, dos seus benefícios como ex-premier. O secretário francês para assuntos europeus, o Clément Beaune, disse que temos que ser honestos. Se dissermos que a Ucrânia entrará na União Europeia em 6 meses ou em 2 anos, estaremos mentindo. Não é verdade. Levará 10 ou 20 anos. Isso se soma a algo que a gente comentou no programa passado e se soma ao tema da minha coluna na Gazeta no início da semana, de como esse papo de que a Ucrânia vai entrar na União Europeia, a solidariedade à Ucrânia tem que fazer isso, é uma ilusão muito perigosa, que vai levar muito ceticismo, que vai levar só gente desiludida, vai levar inclusive os próprios ucranianos ficarem desiludidos, se sentindo traídos pela União Europeia, com o pessoal que fala, não, a Ucrânia tem que estar na União Europeia assim que a guerra acabar, em 6 meses, alguma coisa assim. A Ucrânia já era um pepino gigante para a União Europeia antes da guerra, imagina agora, tá? Repito, a gente falou disso no programa passado, passando rapidamente por alguns dos motivos, são: a Ucrânia é um país gigantesco para padrões europeus, o maior país localizado exclusivamente na Europa, tem uma população enorme, é uma população que certamente vai migrar em massa para os países mais ricos da Europa, é um país cujos padrões socioeconômicos estão muito aquém dos parâmetros da União Europeia. Então, assim, mesmo se a gente comparar o IDH ou o PIB per capita da Ucrânia com o da Bulgária, que é o país mais pobre da União Europeia, e é um país que já dá muita dor, cuja entrada na União Europeia já deu e dá muita dor de cabeça, né, a Ucrânia fica bastante abaixo. Tá? Então, por exemplo, o PIB per capita da Ucrânia está na casa dos 14 mil dólares. A média da União Europeia é 35 mil dólares. O da Bulgária é de 24 mil dólares. Então, é um país que causaria um desequilíbrio socioeconômico muito grande. E esse equilíbrio interno, essa coesão, né, existe um mecanismo de coesão, que transfere recursos para os países mais pobres da União Europeia, como a Hungria. A gente já falou aqui, a Hungria adora reclamar da União Europeia, mas é o segundo país que mais recebe recursos. Bulgária e Romênia, que são países bem menores que a Ucrânia, entraram em 2007 e ainda estão concluindo algumas etapas da sua entrada na União Europeia. Os dois países não fazem parte do espaço Schengen, por exemplo, porque consideram que as autoridades policiais de Romênia e Bulgária não cumprem os critérios para a fronteira ser livre. Porque falam, são dois países que têm muita corrupção, tem muito crime organizado, né? Então, a Ucrânia também sofre com isso, tá? A Ucrânia não cumpre os critérios de transparência da máquina pública, de governança, corrupção e índices de democracia, tá? Repito, isso desde antes da invasão. Então, o pessoal que fica falando, os políticos ou comentaristas de mídia ou analistas que estão falando, não, a Ucrânia vai fazer parte da União Europeia, isso é uma ilusão, é uma mentira, e é uma mentira ainda perigosa no médio e longo prazo. Tá? Mas Felipe, eu vi que vários países apoiaram a entrada imediata da Ucrânia. Sim, quais são esses países que apoiaram? Bulgária, Eslovênia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia. Não são os países que pagam a conta. Para um país entrar na União Europeia, tem que passar por crivo de Alemanha, França, Itália e Países Baixos, amigo. São esses os países que pagam a conta. Então, sem falar na questão da fila dos países balcânicos e tal. Muito provavelmente o próximo país a entrar na União Europeia vai ser quem? Montenegro, que é um país minúsculo. É um país que, assim, pouquinho mais da metade de Sergipe. A população de Montenegro é de 600 mil pessoas, sabe? Então, perto de Montenegro, a Ucrânia é um colosso.
consequentemente, um problema muito maior. Então, é uma ilusão. É que Montenegro atinge também no orgulho de Belgrado, né? Também tem isso. Eu tentei pensar alguma piadinha com Fernanda Montenegro, mas eu não consegui. Eu só estou dizendo isso para desabafar com o nosso ouvinte. Eu queria. Eu não tenho o seu talento para esses trocadilhos. O Sérvia é tipo Gwyneth Paltrow? Por que Gwyneth Paltrow? Porque ela ganhou o Oscar no lugar da Fernanda Montenegro. Ah, sim, é. Absurdo. Mas foi fraca. Não, mas de qualquer jeito foi um Oscar absurdo, né? Fernanda Montenegro lá, que... Enfim. Assistam Central do Brasil. E ainda notícias em relação à guerra. Na Hungria, né, o Viktor Orbán renovou os poderes de emergência, né, sob a justificativa da guerra na Ucrânia. Lembrando que ele venceu as eleições dizendo que o país estava indo muito bem, apesar da guerra na Ucrânia. Né? Então, assim, ou o país estava indo muito bem, ou o governo precisa de poderes de emergência devido à guerra. Né? De qualquer jeito, é só mais uma manobra para ele manter os poderes de emergência, né, que já haviam sido impostos durante a Covid, né, e que foram aprovados por um parlamento que agora o Fidesz tem ampla maioria, e uma oposição que saiu ali completamente desmoralizada das eleições. Em Moldova, o ex-presidente Igor Dodon foi preso acusado de corrupção, de esquemas ilegais. Ele que é o principal líder da oposição, tá? Dizendo que ele teria 700 mil euros em dinheiro na sua casa, tá? E existiriam aí 10 imóveis ligados de forma direta ou indireta a ele. Aí, primeiro, né, a gente como brasileiro só pode dar risada, porque ter 700 mil euros em dinheiro em casa, né, aqui no Brasil a gente já vê uns casos bem piores. Segundo, vamos lembrar uma coisa muito importante. Por que isso está no bloco sobre Rússia e Ucrânia? Porque o Igor Dodon, ele não apenas é o líder da oposição em Moldova, mas ele também é o líder do bloco pró-Rússia. Né? A gente já explicou isso aqui algumas vezes. A maioria dos países soviéticos costumam ter um bloco, né, um grupo político pró-União Europeia, pró, entre aspas, Ocidente, e um grupo político pró-Rússia. O Igor Dodon, que foi derrotado nas últimas eleições, ele é o líder do bloco pró-Rússia, não apenas o líder da oposição, mas também o líder do bloco pró-Rússia. E Moldova, que tem toda a questão da Transnistria, então é algo que lida diretamente com a guerra. Aí a gente vai fazer a transição, né, meu caro Matias, usando Davos, né, já que o assunto principal em Davos, ou Davos, né, tem sido a guerra na Ucrânia. Mas antes a gente vai citar o relatório do Oxfam, que foi publicado no último dia 22, domingo, na abertura, né, do Fórum Econômico Mundial. O relatório se chama Lucrando com a Dor, afirmando que... Não pode ser. Não, porque ele denuncia, o relatório aponta que 573 novos bilionários foram formados com a pandemia. E aí, hoje o mundo tem 2.668 bilionários em dólares, né, que acumulam 12,7 trilhões de dólares, um aumento de 42% em relação ao início da pandemia. E colocando que os 10 homens mais ricos do mundo hoje controlam a mesma riqueza que 3,1 bilhões de pessoas. Tá? Então, assim, 10 pessoas, tá? Incluindo aí, né, o Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, né, controlam a mesma grana que 3,1 bilhões de pessoas. Então, o nome Lucrando com a Dor é apontar que vários setores da economia cresceram muito com a pandemia representou uma grande transferência de riqueza, né, de pessoas mais pobres para grandes conglomerados ou pessoas mais ricas. Né? Enfim, o relatório na íntegra vocês podem ler no site da Oxfam. Tá? E o relatório conclui com propostas, inclusive, não é apenas falar, lá, o cara é rico, é porque, né, aí sempre rola aquele argumento do rei do camarote, né? Estão falando isso porque é inveja. Né? Não tem inveja nenhuma da Elon Musk. Mas o relatório também propõe
também faz propostas como questão de imposto progressivo, imposto de renda progressivo, defesa de saúde pública, né? Inclusive agora essa semana veio gente querendo acabar com o SUS, o que é uma bobagem sob diversos pontos de vista, né? Inclusive do ponto de vista econômico, porque países com um sistema público de saúde, o trabalhador, ele rende mais, ele trabalha melhor nesses sistemas. Assim como a cobrança de mensalidade de universidade pública, só vê que o Chile está tomando o caminho reverso. E aí, no caso do Fórum de Davos, né, voltando aí depois de 2 anos da pandemia, a Ucrânia foi o principal foco, né, o Volodymyr Zelensky falou, né, à distância, né, falou por vídeo, né, perante os presentes, comparou a invasão da Ucrânia com o ano de 1938, afirmando que pode vir uma nova guerra mundial, né, falou dos impactos econômicos da crise, claro. O Vitaly Klitschko, né, o ex-campeão mundial de boxe, atual prefeito de Kiev, está no Fórum Econômico em Davos. E aí tivemos algumas falas interessantes, acho, da gente repercutir aqui, né? 3 delas, na verdade. Né? Uma delas é que Olaf Scholz, né, o premier alemão, disse que o Putin não pode vencer a guerra. Estou convencido de que ele não vencerá e, principalmente, a Moscou não pode ditar a paz. É necessária uma negociação séria e não uma paz ditada, uma paz imposta. A Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse que a Ucrânia precisa vencer a guerra contra a invasão russa e que o Putin trata milhões de pessoas não como seres humanos, mas como populações sem rosto, tá? Falaram, obviamente, né, pela questão econômica, falaram muito da questão dos grãos, questão do impacto econômico, falaram também da necessidade de reconstrução ucraniana, que a gente mencionou no programa passado, mas talvez o comentário mais interessante, pelo menos até o momento, né, até quando a gente está gravando, em Davos, sobre a guerra, para a gente repercutir aqui e jogar a sementinha para os nossos ouvintes discutirem, tenha vindo do secretário-geral da OTAN, né, o Jens Stoltenberg. Porque, primeiro, né, é interessante a gente pensar, por que o secretário-geral da OTAN está falando no Fórum Econômico Mundial? Porque, assim, Porque guerra é negócio. Então, exatamente. Ele é economista, ele é ex-primeiro-ministro da Noruega, ele tem funções importantes, não estou questionando isso. O que eu estou falando ele é secretário-geral de uma aliança de defesa. Num fórum econômico, né, talvez, né, não fosse assim, exatamente o fórum mais apropriado para ele. Assim como, sei lá, não vão chamar o ministro de Economia da Noruega para falar num fórum sobre a doutrina militar. Enfim, estou aqui especulando um pouco. Mas aí ele fez um comentário seguinte, que a liberdade ela é mais importante que o livre comércio, que a proteção de valores deve ser mais importante que o lucro, e que o comércio internacional, sem dúvida, trouxe grande prosperidade, mas precisamos reconhecer que nossas escolhas econômicas trouxeram consequências para a nossa segurança, e que as relações econômicas com regimes autoritários criam vulnerabilidades. Por que ele está falando isso? Obviamente, porque ele está falando que o comércio com a Rússia ou o comércio com a China fortalece esses países, e esses países então seriam ameaças à segurança da Europa, da OTAN, dos Estados Unidos. Mas é interessante quando ele coloca assim, né, que valores devem vir acima do lucro, ou que o livre comércio ele pode gerar vulnerabilidades. Então, assim, essa ideia de que o livre comércio de gás natural, que podemos comprar gás da Rússia quando quisermos, é perigoso. É um debate muito interessante. Por quê? Porque pela ordem liberal clássica, né, quando eu digo clássica, eu ligo lá, falo do século XIX, começando com Tocqueville, mas passando por todo o espírito da Liga das Nações e também, de certo modo, pelo espírito de criação da ONU, e chegando, por exemplo, em caras mais recentes como, né, o nosso queridíssimo Francis Fukuyama, né, os elos econômicos, uma ordem econômica liberal, criaria elos comuns, né, criaria interdependência. Então,
dois países que têm uma grande conexão econômica não vão fazer guerra um contra o outro. Né? Essa é a ideia. E, por exemplo, a gente tem na União Europeia um exemplo de sucesso dessa ideia. Né? A Europa está vivendo o maior período de paz da sua história, desde a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Né? Por quê? Porque hoje França e Alemanha saírem em guerra por causa da Alsácia-Lorena vai ser um prejuízo muito maior do que qualquer ganho que um dos dois poderia ter. Né? Claro, a gente usa a Alsácia-Lorena como exemplo por causa da história. Então, o Stoltenberg, ele está questionando, né, a questão de ligação entre valores e comércio e colocando em debate, por exemplo, esse pensamento clássico, esse pensamento do Tocqueville, da chamada força civilizadora do comércio. Né, de que se a gente virar um grande parceiro econômico da Rússia, a gente entrar em guerra vai ser um grande prejuízo para os dois, então não vai ter mais guerra. E aí a gente está vivendo num período em que, olha, dane-se. Né? Vamos ter prejuízo, vamos ter sanções, vai ter que construir novos gasodutos, dane-se, mas vamos pro pau mesmo assim. Então, é uma discussão muito interessante, que acho que vários dos nossos ouvintes que são professores de relações internacionais podem trazer para os seus alunos, enfim, até mesmo professores de ensino médio, sei lá, né? De que é um questionamento de um pensamento que motivou boa parte das relações internacionais dos últimos 200 anos. Que é a ideia de que quanto mais comércio, mais interdependência, quanto mais interdependência, mais riqueza no sentido material, no sentido político, no sentido cultural, consequentemente menos guerra. E a gente tem exemplo de sucesso, como a União Europeia, e temos agora um exemplo de fracasso, desafio, não sei. Enfim, achei interessante de trazer para os nossos ouvintes. Talvez seja apenas um devaneio meu. E aí, meu caro Matias, vamos para notícias, né, do continente europeu, um breve giro pelo continente europeu, começando pela Espanha, onde nessa quinta-feira, dia 26, o Parlamento espanhol aprovou uma nova lei sobre consentimento e casos de violência sexual, chamada Apenas Sim Significa Sim. Tá? Segundo comentários, né, na imprensa espanhola, essa lei busca definir o que é o consentimento de relações sexuais, que era algo indefinido nas leis espanholas. E aí também debate a questão de penas e do comportamento perante vítimas ou pessoas que denunciam casos de assédio ou violência sexual. Votaram contra apenas o PP, né, o Partido Conservador Espanhol, e, claro, o Vox, né, o neofranquista, que já disseram aí que o feminismo é o fim da Espanha. Por né? que eu não me surpreendo, né? Que os partidos conservadores que acharam ruim esse tipo de avanço. Não, mas, por exemplo, o Ciudadanos votou a favor. O Ciudadanos também era um partido de direita. Mais centro, né? Centro-direita, sei lá, centro-liberal. Não, mas tinha que ser o PP e o Vox mesmo. Aí cruzamos os Pirineus e falando, né, no assunto, vamos para a França com duas notícias. A primeira delas é que tivemos nessa segunda-feira, dia 23, a primeira reunião do novo gabinete do Macron. E nessa reunião estava o novo ministro da Solidariedade, Autonomia e das Pessoas com Necessidades Especiais, que é o Damien Abad. Ele que é acusado de estupro. Ele sofreu duas acusações em 2010 e 2011. Ele é uma pessoa com deficiência, inclusive dando representatividade, né, ao Ministério de Pessoas com Necessidades Especiais, é o nome do Ministério, repito. E ele diz, inclusive, que por conta da deficiência dele, ele sequer é capaz de conseguir agredir, de conseguir dominar alguém, dominar fisicamente alguém. Ele que sofre de artrogripose, que é segundo o Google, uma malformação das articulações ainda no estágio de formação. O que é um argumento muito fraco, né? Porque o domínio não se dá só pela força física, né? Enfim, existem outras formas nesse aspecto, né? Enfim, ele não foi declarado culpado, não foi condenado na época, porém existe uma pressão pública, né, de imagem pública,
pelo fato, né, dele ter sido nomeado ministro. E ele disse que seria completamente injusto que um homem inocente renunciasse ao cargo por acusações que não foram verdadeiras. Tá? A primeira-ministra, a Elizabeth Borne, disse que ela não sabia dessas duas acusações quando ele foi nomeado, disse que não pode existir impunidade, tá? E que ela falou que se surgirem novos elementos e os casos forem reabertos, ela vai assumir todas as consequências de ter o nomeado, tá? Então, tem esse caso na França. E a outra notícia envolve um ex-chefe do Louvre, o Jean-Luc Martinez, que é acusado de tráfico de objetos históricos para a filial, né, sucursal, não sei, do Louvre em Abu Dhabi. Ele nega, ele diz que ele fez tudo em boa fé, porém ele está aí conectado, né, pelas autoridades numa denúncia de um grande esquema, né, de tráfico, fugindo ali, né, dos eventuais procedimentos que teriam economizado ao Louvre milhões de euros. Da França, vamos para o Reino Unido. Por quê? A gente falou do Alberto Fernandes, falamos que o Alberto Fernandes teve que pagar uma multa. Algum tempo atrás, a gente lembrou que o Boris Johnson também teve que pagar uma multa pelas festinhas, né, pelo Partygate. Uma multa bem menor, inclusive, agora, né, os valores eram ali na casa de 500 libras, acho. Né, apenas relembrando, o que é o Partygate? Né? De que quando nós tínhamos o lockdown em Londres, um lockdown que foi bastante rígido, inclusive, o gabinete do Boris Johnson, em diversas vezes, realizou festas, inclusive dentro da residência oficial, inclusive durante o período de luto oficial pelo príncipe consorte Philip, né, o marido da rainha Elizabeth. E agora emergiram fotos, tá, do Boris Johnson nas festinhas, ele ali bebendo, né, e tudo mais, ali com uma taça de provavelmente, imagino que vinho, e aí vem a grande questão política, que é, no primeiro momento, ele havia negado que havia participado, que ele disse, não sei de festa nenhuma, não participei de nada. E aí agora tem fotos mostrando que ele não apenas sabia, mas ele estava na festinha. E aí a parte política, né, é que nós temos uma, entre aspas, uma CPI, né, no parlamento britânico sobre as festinhas, dizendo se, analisando se o Boris Johnson mentiu deliberadamente no parlamento. Fazendo uma analogia para o nosso ouvinte, é muito parecido quando o Bill Clinton sofreu impeachment. O Bill Clinton ele não sofreu impeachment por ter tido um caso extraconjugal ou por ter tido um caso como estagiária da Casa Branca, né, uma pessoa que era subordinada a ele. Ele sofreu impeachment porque ele mentiu sob juramento, ele cometeu perjúrio, né, dizendo, nunca tive relações com a Mônica Lewinsky. E aí depois o exame genético, né, do material genético dele, mostrou que ele mentiu. Então é mais ou menos isso. E daí isso. Teve a discussão também, né? Se sexo oral era ou não... Isso. O ato... A definição técnica, né? Enfim. E o próprio Bill Clinton também falou que ele fumou, mas não tragou maconha. Então, Boris Johnson, nós temos a CPI, e aí pode ter um eventual voto de desconfiança, até por dois motivos. Primeiro, porque pegou muito mal, e estamos falando de um regime parlamentarista, não estamos falando de um regime presidencialista. E segundo, porque ele mentiu. Ele falou, olha, não sei de festa nenhuma. E hoje, né, nós temos agora trocentas evidências e ele, inclusive, pedindo desculpas. Ele disse que assume a responsabilidade total pelas festas, porém ele disse que não vai renunciar e que ele vai usar a CPI como uma oportunidade para fornecer o contexto dos eventos, negando ter enganado deliberadamente o parlamento. Então, o Partygate tem um outro contexto por conta da mentira dele perante o parlamento. Vamos ver o que vai resultar. E que é um fato novo. E é um fato novo porque tinha esfriado muito por conta da guerra na Ucrânia, né? Meio que o Putin garantiu o Boris Johnson no poder. E a gente falou, né? O Boris Johnson aproveitou muito, né? Para botar, né, ali liderança, né? Mandar muito armamento para a Ucrânia e tal. E ainda no Reino Unido tem duas notícias. Uma delas
é que os funcionários da RMT, né, os funcionários das ferrovias, né, britânicas, anunciaram uma greve, tá? Afirmando que a categoria não foi valorizada durante a pandemia, que o salário está defasado, que é necessário maior segurança dos postos de trabalho. Lembrando que, algumas semanas atrás, nós tivemos, né, aqueles funcionários da empresa de ferry boat, né, sendo todos demitidos porque a empresa não aceitou, né, a oferta da organização trabalhista e aí decidiu demitir todo mundo e contratar terceirizados. Então, muito provavelmente, embora os dois episódios não estejam diretamente conectados, o clima, digamos assim, né, para trabalhadores de transportes no Reino Unido olha, se a gente não se unir, né, não fizer uma greve, as empresas, né, são 13 empresas no total, são funcionários de 13 empresas da rede RMT, que são funcionários de 13 empresas que falaram, olha, se a gente não se organizar nem nada, a gente pode sofrer demissões em massa e eventual substituição por terceirizados, que nem ocorreu no transporte marítimo. Então anunciaram aí essa greve vindoura, né, no Reino Unido. Os nossos ouvintes que moram no Reino Unido certamente vão poder fazer complementos interessantes. E outra notícia eu vou deixar para você. Né, agora é o momento vagas arrombadas, né? Porque, enfim, lá no site The Royal Household, da família real, né, abriram-se 10 vagas de trabalho para o Castelo de Windsor, para o Palácio de Buckingham, enfim. E 2 vagas acabaram chamando a atenção da imprensa britânica, né? São elas a assistente de arrumação, que receberia um salário anual de 19.909 libras esterlinas, e de jardineiro, que receberia 19.500 libras anuais, né? Isso daria por volta aí de 9 libras e meia por hora, o que estaria 1,48 libras abaixo do mínimo necessário para se viver na capital britânica, né? Então, lembrando que a rainha recebe 100 milhões de libras anuais para a manutenção, né, das propriedades da família real. Então enfim, e está excluída, né, de várias legislações trabalhistas, né? Então é um absurdo, né? E isso tá tudo ali documentado, tudo, como eu falei no site, né, do The Royal Household .tal.net, né? Então, quem quiser conferir aí essas vagas arrombadas, fica à vontade. E tem uma que é de demi-chef de partie, que na hierarquia da cozinha francesa é o penúltimo, que esse não está nem especificado o salário, né? Só diz que é um salário competitivo. Se comparar com os outros, é cascata, né? E só para explicar para os nossos ouvintes, é que tem uma página, né, chamada Vagas Arrombadas, né? Então, que coleta, né, ofertas de trabalho não muito razoáveis, por assim dizer. Do Reino Unido, a gente vai para a Dinamarca, já que agora no dia 1º de junho teremos um referendo, né, sobre um dos vários opt-outs da Dinamarca em relação à União Europeia, né? A Dinamarca tem 4 opt-outs da União Europeia, ou seja, 4 políticas da União Europeia que a Dinamarca optou por ficar de fora. O mais famoso deles é o euro, né? E a Dinamarca também não faz parte das políticas comuns europeias de defesa, por considerar que isso seria uma redundância com a OTAN, né, que isso poderia inclusive afetar as Forças Armadas dinamarquesas, enfim. Porém, na época a gente comentou, né, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, o governo dinamarquês anunciou que revisaria esse opt-out. Porém, para revisar o opt-out tem que ser via referendo. Tá? Tem que ter aprovação de mais da metade dos votantes e a presença de pelo menos 30% do eleitorado. Tá?
Então, a pergunta é, você vota a favor ou contra a participação da Dinamarca na cooperação de defesa e segurança europeia, abolindo o opt-out de defesa da União Europeia? Basicamente, todos os grandes partidos dinamarqueses apoiam a abolição do opt-out, apoiam a Dinamarca fazer parte da política europeia de defesa, tirando os partidos de extrema-direita, os partidos nacionalistas, e a lista da unidade, que é, entre aspas, né, bastante aspas aqui, tá, mas é como se fosse o Partido Comunista dinamarquês. Eu digo entre aspas porque é uma consequência da fusão de vários partidos de esquerda, dentre eles o Partido Comunista. E as pesquisas apontam que mais ou menos 40% do eleitorado, né, está disposta a votar pela abolição do opt-out, 25% contra, e o restante está indeciso. Tá? Então, se os indecisos não votarem, se os indecisos votarem em branco, alguma coisa assim, a Dinamarca vai passar a integrar a política europeia de defesa. Da Dinamarca, nós vamos para a Polônia, né, que se tornou um ótimo exemplo de mexer no bolso. Né? Por quê? A Polônia viu o seu governo com o Partido Lei e Justiça, o Partido Conservador polonês, estava fazendo aquelas diversas reformas no judiciário que foram declaradas pelas cortes europeias, né, como uma interferência do executivo no judiciário. Uma delas, os nossos ouvintes talvez se lembrem, porque foi o tema principal de um dos programas, queria a aposentadoria compulsória de todos os juízes que fossem formados, né, tivessem sido formados ou empossados durante o período comunista. Lembrando que o período comunista polonês acabou em 89. Então, isso basicamente criaria um vácuo gigantesco no judiciário polonês, um vácuo de pessoas, porque você aposentaria compulsoriamente muita gente do dia para a noite e abriria espaço para várias nomeações, feitas por quem? Pelo governo. Então, as autoridades europeias, né, a Corte Europeia, melhor dizendo, considerou que aquilo lá feria o Estado de Direito, pois era uma interferência do Executivo no Judiciário, e aí, como consequência, as autoridades europeias seguraram os fundos poloneses, incluindo os fundos do mecanismo de recuperação pós-Covid, de recuperação econômica pós-Covid. Como consequência, o que aconteceu então nessa quinta-feira, dia 26? O parlamento polonês, via 231 a 208, promoveu uma mudança, né, na sua reforma do judiciário para se adequar às reivindicações europeias e, consequentemente, liberar as verbas polonesas. É esperado, né, que o acordo seja assinado entre o Morawiecki e a van der Leyen no dia 2 de junho em Varsóvia. E aí você pode se perguntar para a gente assim, poxa, mas Felipe, por que 208 pessoas votaram contra? Né? São 208 parlamentares da oposição dizendo que as mudanças promovidas pelo governo são, em sua maioria, cosméticas, não são tão substanciais assim. São mudanças apenas ali na primeira camada para agradar a União Europeia, por assim dizer. Não são mudanças substanciais. Já o governo afirma que o novo mecanismo de disciplinar juízes, o novo mecanismo, digamos assim, de supervisionar o judiciário, será completamente independente e feito de maneira profissionalmente responsável. Tá? Agora, ainda tem outra questão. Isso foi votado na Câmara Baixa. Ainda vai para o Senado e no Senado a situação é mais apertada. Ou seja, não é garantia sequer que essas reformas sejam aprovadas no Senado. Pode ser que o Senado polonês rejeite, não porque seja contra as mudanças, mas porque queira uma mudança mais substancial ainda. Então, a principal questão da lei é que foi classificado, foi chamado de teste de imparcialidade. Agora, para juízes serem empossados na Polônia, eles têm que passar por um teste de imparcialidade. Tá? A grande mudança é que esse tal teste de imparcialidade não pode ser utilizado de forma retroativa. Por quê? Porque se fosse de forma retroativa, os juízes seriam aposentados compulsoriamente, os juízes formados no período comunista, justamente. Né? Então,
Agora, do que vai consistir esse teste de imparcialidade, não sei. Imagino se teve filiação partidária, se teve filiação política, enfim, alguma coisa desse tipo. Da Polônia, meu caro Matias, nós vamos para a Suíça rapidamente, onde a gigantesca empresa Glencore confessou, admitiu manipulação de mercado e ter pago propinas nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Brasil, e vai pagar $1,5 bilhão em multas e penas e tudo mais, admitindo que propina era parte da cultura corporativa da empresa. Tá? O interessante é que eles vão ter que pagar no Reino Unido e na Suíça, embora eles tenham subornado autoridades no Brasil, na Nigéria, na República Democrática do Congo e na Venezuela. Né? Então, assim, ao meu ver, eles deveriam ter que pagar esses países. Né? Mas, enfim, e $1,5 bilhão é menos de 10% do balanço da Glencore anual. Tá? Pô, ficou barato. Pois é. Da Suíça, vamos para a Itália, com 2 notícias. Uma delas é que 3 cidadãos italianos, um casal e seu filho, foram sequestrados no Mali. Os 3, a família, né, eram missionários de uma igreja de testemunhas de Jeová e estavam no Mali, foram sequestrados e o grupo está pedindo resgate e as autoridades italianas estão em conversas com as autoridades do Mali. A gente botou essa notícia aqui, né? Poderia botar essa notícia no Mali, mas, né, para caber tudo no programa, a gente deu uma roubadinha aqui. E a outra notícia é que a empresa Eni, né, da Itália, que é basicamente a antiga Agip, né, a Jeep bombada, né, a Jeep que vários dos nossos ouvintes talvez se lembrem, né, por causa do símbolo dela, né, que tem a loba romana cuspindo fogo, patrocinou vários clubes de futebol aqui do Brasil, inclusive o Palmeiras. Né? Na pior fase do Palmeiras. Oi? Na pior fase do Palmeiras, né? Não é clubismo por conta disso. Isso, não é clubismo, mas assim, e porque né, o logo da empresa é muito marcante, né? É uma loba cuspindo fogo. Um amarelo bem forte, né? Então, e aí a Eni anunciou que vai explorar um campo de gás na Argélia, tá? E construir um gasoduto ligando a Argélia à Itália, como parte justamente da Itália usar menos gás natural vindo da Rússia, né? Mais uma consequência da guerra. A gente já havia falado isso aqui semanas atrás, né? Que a Europa falar vamos usar menos gás russo vai significar uma corrida na região do Mediterrâneo, seja para explorar novos campos, como na região do Chipre, região da costa da Grécia, ou seja para melhorar contratos com países que já são grandes centros produtores, como a Argélia. E a gente já tinha destacado aqui no programa que, por exemplo, os países da Península Ibérica já fizeram esse movimento bem antes, né? Porque acabam consumindo quase todo o gás dos países ali do Maghreb. Isso, até porque é mais perto, né? Então fica mais barato. Da Itália, a gente cruzou o Adriático, vamos para a Grécia, com 2 notícias. Uma delas é surreal, né? Porque assim, a gente também já explicou aqui no programa, eu sei que eu faço muito esse comentário às vezes, é porque, né, até para incentivar ouvintes novos a talvez ouvirem programas mais antigos, enfim. Mas a Grécia, ela tem, como vários países que têm um patrimônio arqueológico muito rico e, em boa parte deles, no exterior, né, tem uma agenda na sua política externa de recuperar esse patrimônio arqueológico, né, por razões nacionais, razões culturais, atrair turistas. E a Grécia tem esse espinho nas suas relações com o Reino Unido, né, porque o Reino Unido tem, né, no Reino Unido estão tesouros arqueológicos do mundo inteiro, né? Isso rende vários memes, né? Qual que é o segredo do acervo do Museu Britânico? Né? O segredo é o roubo. E isso faz parte, inclusive, da trama do filme do Pantera Negra, né? E talvez no centro dessa questão estejam os mármores do Parthenon, né? Que os britânicos alegam, né, que eles foram comprados pelo Lord Elgin lá no início do século XIX, comprados lá de uma pessoa X e levados legalmente para o Museu Britânico, né, e a Grécia exige a devolução, dizendo que aquilo lá foi roubo. E aí o que aconteceu? Numa reunião da Unesco,
um diretor do Museu Britânico, o Jonathan Williams, disse que os museus do Parthenon, né, que os britânicos chamam de mármores de Elgin, né, de Lord Elgin, eles não foram roubados. Eles foram encontrados nos destroços do Parthenon. Né, porque o Parthenon ele explode durante durante a guerra pela independência da Grécia, porque os otomanos estavam usando ele como depósito de munição. Ele explode quando ele é atingido pelos britânicos, inclusive. Né? Então ele basicamente disse que... sabe o início de Monty Python, o Cálice Sagrado? Quando o cara no castelo fala, onde vocês conseguiram cocos? E o rei Arthur fala, nós achamos. É basicamente isso que ele faz. Onde vocês acharam os mármores do Parthenon? A gente achou. Né? E claro, né, não sei se foram andorinhas que carregaram os mármores pro Reino Unido, mas assim, o cara meteu essa. O cara meteu, a gente achou os mármores do Parthenon, tava lá nos destroços, a gente achou. E aí a Grécia, né, emitiu uma nota oficial, né, viu a sua ministra da Cultura, Lina Mendoni, né, condenando essas declarações, dizendo que os mármores foram obtidos de maneira ilícita, né, e foram tomados da Grécia, né, sem nenhuma permissão legal de qualquer autoridade grega, num ato de roubo em série. Enfim, então mais um episódio aí dessa história, e assim, a gente achou. Os mármores do Parthenon estavam andando, putz, sabe, nunca aconteceu isso comigo, mas o que aconteceu comigo uma vez foi achar uma nota de R$10. Eu nunca achei um mármore do Parthenon andando por aí. Mas eu não sou sortudo, pelo jeito. E a outra é que o presidente turco, né, o Erdogan, a gente já falou dele no bloco sobre o Oriente Médio, ele disse que o premier grego, né, o Mitsotakis, ao falar perante o Congresso dos Estados Unidos na semana passada em Washington, ele agiu de forma desonrosa e ele está cortando todos os laços com o premier grego. Tá? Ele, Erdogan, né? Eu não vou aceitar me encontrar com ele, porque nós apenas nos encontramos com políticos que mantêm suas promessas, têm caráter e são honrados. Então, basicamente, chamou o premier grego de mau caráter. E, finalmente, uma notícia muito interessante, né, que a gente várias vezes aqui no programa já comentou, por exemplo, das grandes frotas pesqueiras chinesas, né, agindo em águas, por exemplo, aqui na América do Sul, né, agindo em águas perto do Brasil, perto da Argentina, perto de Galápagos, na costa do Equador, perto da costa chilena. E agora, essa semana, foi publicado um relatório pelo grupo Ocean Mind e outro pela Blue Marine Foundation, mostrando que navios pesqueiros da União Europeia pescaram além das cotas permitidas entre 2016 e 2020 no Oceano Índico, incluindo dentro da Zona Econômica Exclusiva moçambicana, tá? Mirando especialmente espécies de atum, tá? Que é muito consumido na Europa e não é nativo, né? Pelo menos não que eu me lembre. Então, mostrando inclusive que navios pesqueiros têm desligado os seus transponders para operar nessas regiões e que a pesca além da cota, né, pode levar à extinção das espécies.